Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu sou a Lorena, sou de Maringá, sou empresária. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, pessoal do Piorano, né? A gente estava falando ali com a Chá agora vindo, né? É tão gostoso poder encontrar pessoas que estão desenvolvendo os mesmos propósitos, as mesmas habilidades que a gente. Eu já fiz o Piorano já há 2 anos e decidi fazer novamente esse ano. Então, está sendo bem desafiador, porque é uma fase diferente. O primeiro ano, de fato, ele foi muito importante para mim, o Piorano mesmo. Então, me desenvolveu em diversos aspectos, principalmente no aspecto espiritual, que foi uma grande virada de chave para mim. E agora, eu venho acompanhando o Pablo já tem algum tempo já também, e isso e fazer o Piorano para mim novamente tem sido um grande desafio, porque é a continuação daquele de 2 anos atrás que eu comecei e que agora eu quero realmente fazer de uma forma mais intensa do que eu fiz. Naquela época eu li a Bíblia e para mim foi assim a grande descoberta da minha vida, sabe? Que a leitura do livro mais com as histórias mais antigas, mais lindas e que mais ensinam a gente, sabe? Então eu sempre fui a louca do conhecimento, a louca do aprendizado, e isso sempre buscava conhecimentos em diversos lugares, e para mim descobrir que na Bíblia é onde tem a fonte de todo o conhecimento, aquilo fez para mim total diferença. E por isso que o Piorano para mim novamente tem sido um desafio e tem resgatado em mim novamente o desejo de me posicionar na internet, né? Então aqui eu vou começar minha palestra nesse momento, né? O nome da minha palestra é Eu Desisto de Desistir. Bom, há 2 anos atrás teve uma pessoa que é muito próxima a mim que disse o seguinte, quando eu estava fazendo o Piorano, ele falou assim: cuidado com as ideias, com essas ideias que você está tendo. Cuidado com essas loucuras que você tá tendo. Essa coisa aí de tomar banho de gelado, de acordar às 5 horas da manhã, de fazer exercício. Na época a gente tinha um programa que a gente fazia exercício 3 vezes por dia, do Sérgio Bertolucci. E de fato aquilo para mim fazia total sentido, né? E assim, para quem tá ao redor da gente é muito diferente. Já era diferente pra gente, imagina para as pessoas que não estavam na mesma vibe que a gente. E aí que essa pessoa que é muito próxima a mim falou assim, cuidado para você não ficar louca com essas ideias. Cuidado. E aquilo assim me fez me sentir mal. Porque, né? Poxa, eu tô buscando meu desenvolvimento pessoal, eu tô buscando melhorar, né, para as minhas filhas, para a família, para o trabalho em si. E aí que me fez refletir, mas ao mesmo tempo eu avancei, continuei avançando, mesmo me sentindo muito incomodada por isso. E assim, eu venho de um histórico de algumas falências de negócio. Não só de negócio, mas algumas histórias que me fizeram ver que é nos problemas que estão escondidas as maiores oportunidades. Com 24 anos, eu contraí uma dívida de 350 mil reais. Isso há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás, 350 mil reais, hoje já é muito dinheiro. Imagina há 15 anos atrás. Indiferente do motivo que isso aconteceu, e de fato isso aconteceu na empresa, eu estava recém-casada, tinha uma filha de 1 ano e 350 mil de dívida no banco. Né? E agora? O que vamos fazer? Né?
E aí que uma coisa que eu aprendi com meu pai, principalmente, é que a gente não desiste, né? Não tem tempo para baixar a cabeça. Eu sempre, de fato, fui muito positiva. E aquilo não era um problema para mim. É interessante, assim, eu olhar, assim, que aquilo não era um problema para mim. Claro, foi cheio, quando eu descobri, teve golpes que aplicaram na empresa, que de fato teve má gestão, 24 anos, eu tinha um negócio, inclusive, esses 350 mil foi a partir de um negócio que eu abri. Porque você imagina, a minha família, todos de empreendedores, comerciantes, empresários, eu falei, poxa, o que eu vou ser da minha vida, né? Eu vou ser empreendedora, eu vou ser empresária. Aí abri uma empresa, abri uma agência de viagem sem nunca ter entrado dentro de um avião. Aí você fala, meu Deus, né? A louca lá. Não é? E eu abri, de fato, uma agência de viagem sem nunca ter entrado dentro do avião com 24 anos. E aí, claro, contraí uma dívida de 350 mil reais. E aí que fazer essa conta dos 350 mil reais já foi muito difícil. Porque até então a gente se engana, né? A gente não quer saber dos problemas que a gente tem, a gente só vai levando com a barriga. E aí teve uma grande amiga minha, que era consultora do Sebrae na época, que ela falou assim, Lorena, você já fez a conta? Antes de eu descobrir que era 350 mil reais, você já fez a conta? Eu falei, conta do quê, né? E eu era assim, empréstimo, pagar funcionário. Ué, tô aqui, tenho R$1.000 para pagar amanhã. Essa é a conta que eu tenho que fazer, né? Não, Lorena, a conta é de tudo. Então vamos fazer a conta de tudo. E eu nem sabia, pra mim eu devia, sei lá, 50 mil reais, era aqueles boletos que eu tinha ali, sabe? E aí que de fato, quando eu fui entender, eu fui fazer a conta de tudo na época, e aquilo foi muito impactante pra mim. Foi muito complicado. E aí eu chorei muito por isso. Só que isso foi um impulsionador para ainda mais eu buscar desenvolver o meu intelecto. Não era nem o meu emocional, não, era o meu intelecto. Porque emocional, era o que eu estava falando para a Chá hoje, essa coisa de emocional aí a gente não tem. Quando meu pai e minha mãe não me ensinaram a sentir nada, eu só sentia, não é? A gente só levava uma porrada ali de vez em quando. Vai trabalhar, vai fazer, né? Para com esse negócio de chorar aí, engole o choro e vai, né? E aí que eu aprendi que eu tinha que trabalhar, eu tinha, só que como? Eu estava com uma dívida de 350 mil reais e o que as pessoas estavam fazendo que estavam dando certo? Eu vi meus primos comprando carro, viajando, a minha tia e tal, e assim, por que não dava certo pra mim? Daí foi onde eu fui me desenvolver intelectualmente. Comecei a fazer cursos de todo tipo de curso que vocês imaginam. Então, eu fiz cursos tanto de gestão quanto de tudo que é relacionado à empresa, todos os departamentos, financeiro, RH, produto, marketing, whatever, de todo que é tipo. E fui conhecer também a área de investimentos, fui fazer curso relacionado ao dinheiro. Fui aprender, falei, por que esse negócio de dinheiro não chega até mim, não é? Né? Esse negócio aí só tem dívida, né? Não é possível que eu estou fazendo tão errado. Fui fazer curso até de bolsa de valores sem ter R$1 para investir, estou tendo dívidas e de fato fui aprender e fui organizando toda a coisa, porque quando você visualiza o todo, você consegue ver caminhos para aquilo, porque um dos maiores aprendizados que eu tive nessa época foi de fato essa conta que a minha amiga chegou até mim e falou, não, vamos fazer essa conta, porque a clareza faz toda a diferença. A clareza de você saber quais são os seus problemas que você precisa trabalhar, né? Você falou do egoísmo, a clareza de você saber que você tem isso que precisa trabalhar, a clareza do tanto de coisa errada que eu fazia, que eu tinha que aprender por algum caminho, entendeu? E aí o que acontece? Eu fui fazer os cursos de fato, as coisas elas foram melhorando. E eu consegui pagar essa dívida em menos tempo do que eu imaginei pagar. Eu imaginei pagar em 7 anos, eu paguei em 3. E aí comecei de fato a desenvolver outras áreas, a construir outros negócios,
a construir, né, reconstruir minha casa, aumentar minha casa, comprar carro, fazer viagem e, de fato, conseguir construir uma vida a partir desses conhecimentos que eu fui adquirindo e fui reciclando, fui desenvolvendo e fui colocando isso em prática. Né? E aí que toda essa fase de aprendizado, ela durou por 10 anos. E aí depois desses 10 anos, começou-se novos ciclos. Mas antes até mesmo de falar sobre esse novo ciclo que eu estou hoje, eu quero trazer 3 coisas que foram fundamentais nesse período todo e que foram grandes viradas de chave para mim e que são grandes tecnologias que vocês vão ver, são coisas maravilhosas, são tecnologias incríveis que realmente fizeram total diferença nessa minha caminhada e nessa minha virada, pode-se dizer. A primeira tecnologia que eu considero que foi muito importante é uma tecnologia chamada sonhar. E essa tecnologia é uma tecnologia realmente ancestral, né? Você estava falando das gerações anteriores, né? E de fato é ancestral isso aí é muito antigo, sonhar. E a gente esquece muitas vezes de sonhar, porque a gente está envolvido ali nos problemas, a gente está envolvido ali nas situações cotidianas e você só quer resolver o problema que está mais urgente ali. Só que o sonhar, ele é tão importante porque ele faz você ir para um lugar melhor antes de ter ido para esse lugar melhor. Meu pai, ele contava uma história que é a história, claro que, né, vocês conhecem essa história, que é a história do macaquinho que queria chegar na estrela, né? Ele, ai pai, eu quero chegar naquela estrela ali, né? E aí o pai, macaco, né, ali com toda o orangotango ali, com toda a sabedoria dele, na verdade era banana, tá? Era banana, não era estrela. Falou, não filho, né, para você chegar naquela estrela você precisa mirar na lua, né? Então, e de fato, né, você precisa enxergar mais longe, visualizar mais longe para realmente, né, quem sabe você consegue até atingir a lua nessa história. Mas o pior que pode acontecer o quê? Você atingir de fato a estrela que você tanto gostaria. Eu acredito muito que sonhar, isso é que fez toda a diferença na minha caminhada. Sonhar é antever mudanças antes que elas sejam óbvias demais. O que significa isso? Porque a gente pensa no sonhar muito de forma infantil às vezes. Eu vou sonhar, vou visualizar. Recentemente aconteceu eu estava numa reunião e uma pessoa que estava na reunião, ele veio trazendo uma ideia de grupo, de encontro de empresários, que eu adoro participar. E era uma ideia que há 5 anos atrás eu tinha tido essa ideia. Naquela época ela era inovadora na época, que era trazer a linguagem cristã para dentro das empresas. E aí tem um grupo chamado... Tem um grupo chamado C12, que é um grupo de empresários que tem no Brasil inteiro. E são grandes empresários que se reúnem uma vez por mês para poder tratar de negócios, mas tudo à luz da palavra. E isso, há 5 anos atrás, para mim, era um desejo que eu tinha dentro do meu coração. E aí quando ele trouxe essa ideia, isso faz há 30 dias atrás, ele disse, eu não estou participando de um grupo de empresários que falam de negócio à luz da palavra. Eu falei, que legal! Interessante! Eu fiquei até com vergonha de falar que eu tinha tido essa visão, talvez, entendeu? E aí, por isso que eu falo, gente, sonhar é antever mudanças antes que elas sejam óbvias demais. Hoje é óbvio para ele. Hoje é óbvio. Até eu olhando para ele, eu fiquei, que
inveja, que ciúmes, que egoísmo, que tudo. Tudo. Não, mas eu falei, legal, eu quero participar também, mas, poxa, isso no passado poderia ser uma inovação, mas hoje é óbvio. Hoje tem pessoas desenvolvendo isso. Então, sonhar é antever coisas que no futuro vão ser óbvias demais. Porque se Deus colocou algo em você, e talvez você ache que é loucura, pode ser que no futuro seja óbvio demais. E você não deu atenção para a visão que você teve, para esse sonho que Deus permitiu que você sonhasse. Segunda tecnologia, que para mim faz toda a diferença, é work hard, trabalhar duro, e play hard. Então, work hard, ele não deve ficar separado do play hard. Play hard é divertir-se, né? Como o próprio Pablo trabalha muito na mentoria isso. O meu marido, ele é funcionário público. E funcionário público tem a vida certinha, né? Ali, horário para entrar, horário para sair. Pais, funcionários públicos. Então, já vem de um histórico, assim. E eu, né? Empreendedora, trabalho, né, nas horas que eu faço, eu, né, dou meu tempo. E aí a gente estava conversando sobre isso em casa. A minha filha, eu tenho uma filha de 14 e tenho uma filha de 8. E aí a pequena perguntou assim, ô mãe, com o que você trabalha? Aí eu falei pra ela, a mãe é empresária. Mas qual que é o nome da tua empresa? E eu trabalho em vários negócios, de fato, sabe? Eu tenho agência, eu trabalho em outros negócios. E aí daí ela falou assim, e quando que você tira férias? Aí eu falei, filha, a mãe trabalha nas férias. Aí meu marido do lado assim, né? É outra conversa, sabe? Parece que é outro pensamento, e de fato, sabe? Porque assim, essa é uma coisa que talvez eu não faça na sua totalidade, porque é muito difícil, mas é uma mentalidade que eu venho desenvolvendo cada vez mais. Que eu trabalho nas férias, eu estou em férias. Eu amo trabalhar. Entendeu? E não é porque eu estou, às vezes, trabalhando para uma empresa que eu tenho horário para entrar e para sair. Eu estou de férias, mas eu escolho trabalhar. Eu quero trabalhar por trocas monetárias que seja. A gente precisa disso para viver, né? Mas por que não se divertir? E por que não dar o nosso melhor também todos os dias para fazer aquilo dar resultado? E se superar e você trazer prosperidade para as pessoas que também estão ao seu redor. E isso só é possível com trabalho duro. E fazer até dar certo. Fazer dar certo até dar certo. Então, essa é uma grande tecnologia, ancestral inclusive, né? E que realmente dá certo. E a terceira tecnologia que eu quero trazer para vocês, que tem um conceito que é muito bonito, que as pessoas falam, que é ser antifrágil. Mas para mim é sem mimimi mesmo, sabe? Que é a capacidade que a gente tem a partir de uma crise gerar oportunidade. Porque de fato, todos temos problemas. Problemas em casa, problemas com filhos, problema com o marido, problema na sociedade, problema com a gente mesmo, sabe? A gente não tem, né, a certeza das coisas que a gente quer fazer e a gente vive em dúvidas e mesmo quando a gente... A pessoa ali dentro. Não, pode deixar. Oi. Tem alguém querendo participar. E aí o que acontece? Porque é quando a gente enxerga os problemas que a gente tem a capacidade de melhora delas. Que é o que eu falei da clareza que a gente tem de enxergar a situação que é real e não fantasiar uma situação só porque a gente quer parecer bonito ou que a gente... Porque se de fato é a realidade, então por que não encarar a realidade do que precisa ser feito? Porque a gente só melhora a partir do momento que a gente enxerga de fato a realidade. E a partir disso que nós temos realmente
a capacidade, a oportunidade de ser antifrágil. Ok, podemos chorar, podemos ficar de luto por mentiras que a gente descobre, por pessoas que traem a gente, por situações que acontecem. Podemos. Ninguém está falando para você ser a Mulher Maravilha. E isso é uma coisa que eu aprendi na vida que eu não sou mais. Entendeu? Eu me permito me emocionar hoje. Essa coisa que eu falei do meu pai, da minha mãe. Essa coisa. Oi. Agora deu. Essa coisa que eu falei do meu pai e da minha mãe, que que a gente fala dos traumas que a gente teve, que a gente trabalha os traumas de infância e tudo. Esse tempo atrás eu fui falar com a minha mãe sobre uma situação que aconteceu com meu irmão. Dela, pra que trazer esse negócio de novo, entendeu? Então assim, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Só que a gente tem a oportunidade de enxergar isso de uma maneira diferente. O ser antifrágil, o sem mimimi, não quer dizer que a gente não possa ser sensível, não possa ser, não possa ficar triste, não possa sentir raiva, entendeu? São sentimentos que são genuínos da gente, tá tudo bem. Quer ficar sem microfone? Acho que pode ser, né? Porque senão vai ficar... Então, porque a partir realmente de uma grande crise que se gera uma oportunidade, se a gente não dar oportunidade até para ter crises, se a gente estiver tudo bem sempre, como que você vai melhorar se você não tem crise também? Porque eu conheço pessoas que estão sempre bem, estão sempre assim na mesma, só que na verdade é uma máscara que se coloca. Então assim, claro, você escolhe o que você quer passar para as pessoas, mas seja corajoso com você mesmo, com a sua realidade. Porque é a partir da realidade que existe melhora. E aí sim, você se permite, até para não ter mimimi, você precisa se permitir isso. Então assim, gente, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês era que realmente eu desisto de desistir. Na verdade, eu nunca desisti, para falar bem a verdade. Nunca, por mais que pessoas tivessem falado para mim que eu tava louca, e que vão falar sempre, né? Que você não tá no lugar certo, que loucura. Minha mãe fala até hoje, vai trabalhar no banco, Lorena. Até hoje, eu trabalhei 2 anos em banco, ela fala até hoje, vai trabalhar no banco, Lorena. Eu falei, mãe, eu não quero, eu não gosto desse negócio de banco, entendeu? Vai fazer, minha mãe manda link pro concurso público pra mim até hoje, da prefeitura, não sei da onde. Eu falei, tá bom, mãe, obrigada, tá, vou dar uma olhadinha. Falei, mãe, não quero, sabe? Não tá no meu DNA isso, sabe? Mas hoje o grande desafio que eu tenho é realmente trazer a minha verdade também para a internet. Eu tive uma experiência na pandemia, tive várias experiências na pandemia, eu tive outros negócios que fecharam na pandemia, outros que abriram, trabalhei com marketing digital, lançamentos, hoje trabalho como diretora de marketing numa empresa. Então assim, são tempos muito desafiadores e a gente precisa estar flexível para poder mudar e entender o que está acontecendo, mas a gente não é o que a gente faz, né? Então a gente precisa estar em constante movimento aí para... Eu falo assim que talvez a gente nunca descubra quem de fato, né, o que de fato nós viemos aqui para fazer. Eu sei que, né, às vezes pode... essa busca do propósito acabou virando uma coisa muito linda, todo mundo, meu propósito, mas tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, que é assim, não sou eu que tenho a vida, é a vida que me tem, porque eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade da vida que Ele me dá, porque não sou eu que peço a vida para Ele, Ele me dá de graça essa vida, então eu tenho que honrar essa vida, honrar Ele. E isso para mim faz muito sentido hoje, indiferente do que eu faço, indiferente de onde eu esteja,
Todo mundo tem seus desafios. Eu não sou melhor do que ninguém. E também não sou pior do que ninguém. Nós somos tudo batata do mesmo saco. E essa é a grande beleza da vida, né? É você encarar os seus desafios, não desistir, sonhar, trabalhar hard, work hard, play hard, se divertir e viver.